Olá, vamos para mais uma aula de programação Java com banco de dados e nessa aula nós iremos continuar implementando o nosso projeto Agenda de Compromissos e aqui nós vamos começar a aprender a implementar e a trabalhar com os nossos primeiros códigos de acesso a banco de dados. Na última aula nós vimos como implementar as classes que irão conectar com o banco de dados. Então, se você não acessou essa aula, é muito importante que você acesse e também implemente tudo aquilo que foi ensinado na aula passada. Para essa aula, vai ser importante que nós importamos o nosso banco de dados MySQL que utilizaremos no projeto Agenda de Compromisso. Nesse projeto, eu fiz um banco de dados muito simples, onde nós teremos apenas 3 tabelas. A tabela cidade, a tabela usuários e a tabela contatos. E através dessas 3 tabelas, nós vamos conseguir implementar todos os nossos códigos e aprendermos a implementar programas em Java com acesso a banco de dados, fazendo todas as ações possíveis com banco de dados. Eu já deixei para vocês pronto já o script desse banco de dados. Então, para que você possa utilizar, basta você pegar o MySQL e importar este banco de dados, esse script, para o seu banco. Agora que nós já vimos o nosso banco de dados, vamos começar a implementar a nossa classe DAO cidade, para que a gente possa fazer todas as ações referentes à cidade com o banco de dados. Então aqui dentro do pacote da OU, vamos criar uma nova classe, botão direito, New Java Class. E aqui a nossa classe, ela vai chamar da OU cidade. Com a nossa classe pronta, a primeira coisa que nós precisamos fazer é herdar as características da classe da OU, para que ela possa fazer as conexões com o banco de dados. Então nós vamos colocar aqui, depois de DAO cidade, extend DAO conexão. E vamos começar aqui a fazer os nossos métodos. O primeiro método que nós vamos implementar vai ser um método responsável por retornar todas as cidades contidas no banco de dados. Para isso vamos public. Ele vai nos retornar um array list. Array list, e ele vai retornar do tipo cidade. E vamos colocar aqui, buscar cidades. E aqui nós vamos colocar aqui string f. No caso nosso, nós vamos querer buscar todas as cidades pertencentes a um estado. Aqui aconteceu um errinho, vamos ver o que é o erro, vamos clicar aqui, adicionar o import model.cidade, vamos selecionar aqui, e o segundo, adicionar o array list, vamos adicionar também, para que não tenha erro. Este erro está acontecendo aqui porque a gente ainda não retornamos, não precisa preocupar. A primeira coisa que nós vamos fazer, conectar, vamos conectar com o banco de dados, Nós chamamos o método que nós criamos lá em DAO conexão. E vamos colocar, array list do tipo cidade. Vou colocar aqui, vamos colocar cidades é igual a new array list cidades. Nós estamos instanciando um array list, um vetor, para que a gente possa trabalhar com e armazenar as cidades. Vamos criar aqui uma outra variável, no caso aqui, nós vamos colocar result 7.
Esse vai servir exatamente para que a gente possa pegar todos os dados da consulta que nós iremos fazer. Temos um errinho aqui, porque nós não importamos. Ó, vamos importar java.sql.result7. E vamos dar continuidade. Ó, rs vai receber comando.executeQuery. Nós vamos mandar executar uma sentença SQL. E aqui a gente vai colocar nossa sentença SQL entre aspas duplas. Ó. Então vamos lá. Select asterisco from cidades, a nossa tabela, ó, cidades, e vamos continuar, ó, where uf cidade é igual a uf que nós vamos digitar. Então aqui eu vou fazer o quê? Vou colocar aspas simples, que é o do MySQL, vou deixar o aspas duplas, que é fechando aqui do Java, vou colocar o mais para me concatenar e vou pegar o meu parâmetro aqui, ó, o F. E aí eu vou fazer novamente, ó, o mais para fechar a concatenação, aspas duplas, aspas simples e aspas duplas. Que aí eu estou fechando a minha sentença SQL. E aqui eu ponho ponto e vírgula, depois aspas simples. Finalizamos, ponto e vírgula. Aqui ele vai ter um erro que é exatamente para a gente tratar a exceção, tratar os erros. Ó. Vamos clicar aqui na lâmpada, Surround Block with Try Catch. Vamos colocar o Try Catch para que caso aconteça algum erro aqui dentro do SQL, ele acontece para nós. Ele colocou aqui em cima, não tem necessidade dele colocar aqui em cima. Vou pegar aqui, ó, dar um Ctrl X, vou colocar ele aqui embaixo para pegar só o RS. E logo abaixo do RS, vamos colocar aqui, ó. Vamos lá, while rs.nest. O que isso vai fazer? Enquanto eu tiver dados nesta variável aqui, rs, eu vou executando e fazendo o que eu quero dentro da minha estrutura de repetição. Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Ó? Vou criar um objeto do tipo cidade. Então, ó, cidade, podemos dar o nome de seed, recebe new cidade. Criamos um objeto do tipo cidade. E aí eu vou fazer, ó, seed.set código. Eu vou setar os dados dentro desse objeto. E aí como que eu pego ele? Ó, rs.getInt. Por que eu estou utilizando int? Porque código, o set código, ele recebe uma variável int. E aqui eu vou colocar, ó, aspas duplas e vou colocar o nome do meu campo no banco de dados, ó, id cidade. id cidade, ó, aqui, ó, id cidade. E vamos fazer isso para todos os outros campos do banco de dados. seed.setNome. Ó, agora rs.getString, porque nome recebe uma variável do tipo string. E aí eu vou colocar nome cidade. Nome cidade, aqui no meu banco de dados está nome cidade. E por fim, vamos colocar aqui o f. seed.set uf. E eu vou colocar rs.getString. E vamos colocar lá ó, o f cidade. Logo após fazermos isso, vamos adicionar esse objeto no nosso array. Então, ó, cidades.addSeed. Então, na primeira posição do meu array, eu coloco lá o primeiro objeto. Na segunda, o segundo objeto. E assim vai até eu tiver dados dentro da minha variável rs. Feito isso, eu posso simplesmente retornar os meus dados. Então aqui, ó, depois do while, eu posso aqui, ó, return cidades.
ponto e vírgula. Caso aconteça um erro, eu posso mostrar para a pessoa. Então vamos lá. Lembra lá do método imprimir erros? Imprimir erros. Vou colocar aqui o título, ó. Erro ao buscar as cidades. E aqui eu vou imprimir o erro, ó. Get message. E eu posso aqui retornar null. Return null. Se der um erro, eu não vou retornar nada. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fechar a minha conexão. Então, vamos lá, fechar. Eu conectei com o banco de dados aqui e aqui embaixo eu fechei a minha conexão, a nossa conexão. E eu vou fechar, caso ele também aconteça um erro, vamos fechar a conexão aqui também. Fizemos o nosso primeiro método para buscar todas as cidades. Agora vamos fazer um método para buscar uma cidade em específico. Então vamos lá, public cidade, buscar cidade. Olha só a diferença. No método anterior, nós criamos um método que retornaria um array, várias cidades. Aqui, eu estou criando um único objeto, eu vou retornar uma única cidade. Então, por isso que eu uso o objeto cidade. E vamos aqui buscar a cidade pelo código, ó, int código. E vamos fazer a mesma coisa. Ó. Primeiro, nós vamos conectar com o banco de dados. Vamos criar um result set. E aqui nós vamos criar um objeto do tipo cidade. Ó, cidade, seed é igual a new cidade. E vamos fazer, ó, rs recebe comando.execute carry. E vamos colocar aqui a nossa carry, ó. Para retornar uma única cidade, select asterisco from cidades, where, agora eu vou buscar pelo ID, né? Where ID cidade é igual, e aí eu vou fazer a mesma coisa, ó. Aspas simples, aspas duplas, mais ID, mais código. Mais, aspas duplas, aspas simples, ponto e vírgula, aspas duplas. E ponto. Tenho que fazer o tratamento de exceção, ó. Clico aqui na lâmpada, surround block with try-cat. Vamos colocar o try-cat. Não há necessidade de colocarmos aqui, então vou tirar o try aqui, vou colocar logo aqui em cima. E nós vamos fazer o while também, ó. While rs.nest. E agora aqui eu vou colocar, ó, seed.set código. rs.getInt. E aqui id cidade. Vamos fazer para os demais, ó, seed.set nome. rs.getString. Nome cidade. seed.set UF. rs.getString UF cidade. Então nós já temos o objeto cidade. Então logo depois aqui que terminarmos o while, eu posso retornar as minhas cidades, ó. Return seed. E aí eu já vou fazer aqui até para fechar a conexão, ó, fechar. Vamos colocar aqui o erro, então vamos deletar aqui e vamos colocar lá, ó, imprimir erros. E aí eu vou colocar erro ao buscar a cidade pelo código. E eu vou mostrar o erro que está acontecendo. exe.getMessage. Feito isso, ó, posso fechar a minha conexão e eu posso retornar null. Return null. Muito bem. Vamos fazer mais um método aqui. Vamos fazer um método para retornar o ID da cidade. Então vamos lá, ó. Public. Como ele vai retornar o ID é do tipo inteiro, então ele vai retornar um inteiro, ó. Int. Vamos colocar aqui, ó, get ID cidade.
e vamos aqui pegar, ó, string nome e string UF. Eu quero pegar o ID da cidade, onde o nome e o código dela é aquilo ali. Então, o que eu vou fazer, ó? Que nós vamos, primeiro, mesma coisa, ó, vamos conectar com o banco de dados, vamos aqui criar o nosso result set, e no caso aqui nós vamos criar uma variável do tipo inteiro. Vou colocar aqui, ó, código cidade. Nós já temos pronto aqui logo acima toda a estrutura, ó. Então eu vou vir aqui, ó, vou copiar, Ctrl C, e eu vou dar um Ctrl V aqui. Só que aqui eu vou mudar algumas coisas, ó. Aqui eu vou fazer a minha sentença SQL. Eu não preciso pegar tudo agora. Eu quero pegar só o ID. Então select ID cidade, from cidades, onde o nome da cidade é igual ao que? Nome. E aí eu vou colocar, ó, and UF cidade é igual UF, colocar aqui o mais, aspas duplas, aspas simples. Então sempre a sua variável aqui dentro do SQL, ele vai vir primeiro, ó, aspas simples, depois aspas duplas. Vou usar o mais para concatenar, vou colocar a minha variável, vou usar o mais para concatenar o restante, aspas duplas, ó, aspas simples. Sempre vai ser assim, sempre essa estrutura aqui. Fiz a minha sentença SQL, eu não vou pegar tudo, ó, eu vou pegar só o código. Então basta eu colocar, ó, código cidade recebe rs.getInt. Eu vou pegar só aqui, ó, ID cidade. Vou pegar só o ID da cidade. E aí vou fechar e vou retornar o quê? O código da cidade. O erro, faço a mesma coisa, ó, erro ao buscar o código da cidade. E pego o erro. E aqui eu vou retornar 0, porque eu retorno uma variável inteira. Ele me deu um erro aqui, foi porque a gente não inicializou nossa variável. Então vamos aqui, ó, código cidade recebe 0, só para a gente inicializar a nossa variável. Muito bem, agora que nós fizemos isso, nós vamos criar a nossa classe controller, que ela que vai ser responsável por fazer a comunicação entre a nossa interface gráfica e a nossa classe DAO. Então vamos vir aqui em controller, botão direito, new, Java Class. E aqui nós vamos criar aqui, ó, a classe cidade controller. Essa classe, nós vamos ter algumas variáveis. Vamos começar aqui a implementá-las. A primeira variável que nós vamos ter vai ser do tipo DAO cidade. Então vamos lá, DAO cidade. Vamos dar o nome dela de DAO. Vamos importar aqui, botão esquerdo, adicionar importação. E aqui nós vamos colocar aqui o método construtor dela, ó, public cidade controller, e vamos instanciar o DAO. Ó. DAO recebe new DAO cidade. Revendo o que o método construtor ele faz. Assim que nós criarmos o objeto do tipo cidade, ele vai executar tudo que está aqui dentro. Então, ou seja, assim que nós criarmos o objeto do tipo cidade controller, ele vai instanciar para nós e criar um objeto do tipo DAO cidade, para que a gente possa exatamente fazer as conexões com o banco de dados. E vamos começar aqui, ó, public cidade buscar cidade int código. E aqui nós vamos colocar, ó, return
da ou ponto buscar cidade. Aquele método que nós fizemos, ó. Buscar cidade, aqui no da ou cidade, olha aqui, ó. Buscar cidade. Ele deu um erro aqui porque a gente não instanciou a classe cidade, ó. Vamos clicar aqui, adicionar importação model.cidade. E vamos continuar, ó. Public array list, ele é do tipo cidade. Vamos dar um nome para ele aqui, buscar cidades e string uf. Mesma coisa nós iremos fazer, ó, return da ou ponto buscar cidade. Aqui está buscar cidade, só para ficar igual aqui, vamos colocar aqui, ó, buscar cidades. Então vamos colocar aqui, ó, buscar cidades. Só para ficar igual e ficar mais fácil a nossa implementação. E vamos por último aqui fazer o último método nosso, ó, public int get id cidade. E ele nos retorna aqui, ó, id uf, string uf e string nome. Return da ou ponto get id cidade. Nós vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Um abraço e até a próxima aula.